Vou-vos falar sobre statements. Statements ou declarações são os comandos para executar ações. Isto é, são as frases que nós escrevemos no código para que o JavaScript execute uma determinada operação. Isto basicamente resume-se à forma como nós escrevemos a sintaxe do JavaScript. Isto é, como é que nós colocamos os textos ali para ele executar determinadas funções. Bom, antes disso, vamos fazer aqui o seguinte. No meu computador, eu aqui na pasta dos fundamentos tenho a pasta Olá Mundo. Anteriormente no vídeo que eu fiz desta playlist coloquei Olá Mundo, agora coloquei ali um 01, para podermos agora avançar com pastas numeradas e ficarem por sequência. Então vou colocar aqui 02 underscore statements. E os statements então eu vou abrir aqui com o VS Code. Aqui no VS Code vou aproveitar para vos sugerir uma pequena configuração muito simples, que é o autosave. Vocês vão clicar aqui no File e vão verificar que aqui o autosave está inativo. Poderíamos clicar aqui, mas eu quero que vocês vão às preferências, aqui aos Settings, e nos Settings vocês aqui na parte do autosave, em vez do Off, vão escolher a opção On Focus Change. Significa que sempre que alterarem qualquer coisa no vosso código, automaticamente vai ficar tudo guardado. Agora vamos aqui fechar, vocês podem verificar que aqui o autosave está ativo e vamos então abrir aqui um novo fecheiro. Sempre que possível usem o app.js. Porquê? Porque agora quando eu puxar aqui o terminal, pressionando Ctrl C cedilha, nós vamos ter acesso aqui ao nosso terminal e se eu pressionar a tecla para cima ou para baixo no nosso cursor do teclado, vocês vão ter acesso ao histórico. Então se eu selecionar aqui esta parte onde diz Node app.js e pressionar o return, eu vou executar o que está escrito no meu fecheiro de JavaScript. Neste momento não tenho lá nada, vamos colocar aqui um console.log, vocês já sabem o que é que faz, basicamente vai permitir apresentar o texto que eu estou ali a escrever neste terminal. Portanto, se eu agora puxar para cima com o cursor e executar, vamos ter ali o A apresentado cá em baixo. Bom, eu quero chamar a atenção para o seguinte, esta é a forma mais tradicional de nós escrevermos JavaScript, isto é, colocamos aqui o comando ou as instruções que queremos utilizar e depois colocamos um ponto e vírgula para dizer, ok, a instrução está terminada, vamos passar para a seguinte. Isto é, se eu agora copiar este código, colocar aqui em baixo e substituir aqui o A pelo B, o que vai acontecer é que primeiro vai ser executado este bloco e depois vai ser executado este bloco. Vamos aqui testar. E cá está então o A e o B. Já agora, por uma questão de limpeza, para não termos que estar sempre a fazer aqui um clear, nós podemos colocar antes destas duas instruções, ou statements, podemos colocar um console.clear. E o clear vai basicamente dizer o seguinte, olha, primeiro limpa, depois apresenta o A, depois apresenta o B. Então é isso que nós vamos fazer aqui, vamos aqui puxar no Node app.js e lá está. É limpo o código, sempre que eu executar ele é sempre limpo e aparece ali o A e o B e depois aparece esta área aqui que é a parte da inserção do meu cursor. Bom, dito isto, existe agora uma forma mais moderna de escrever estas declarações ou statements não utilizando o ponto e vírgula. E vocês podem fazer isto, não é obrigatório que vocês usem o ponto e vírgula, mas também não é obrigatório que não usem. A não utilização do ponto e vírgula chama-se Automatic Semicolon Insertion. Isto é, o motor que interpreta o JavaScript vai ser capaz de perceber que, existindo uma quebra de linha, então significa que são declarações distintas. Atenção que isto não funciona para todas as circunstâncias. Existem determinadas situações em que o ponto e vírgula é obrigatório, ou pelo menos a quebra de linha não é suficiente para determinar que é uma nova declaração. De qualquer das formas, durante estes primeiros momentos desta jornada, eu irei utilizar preferencialmente o ponto e vírgula, até porque facilita a nossa leitura, mesmo para aqueles que vêm de outras linguagens de programação, e eventualmente lá mais para a frente irei abandonando a utilização do ponto e vírgula. O que é que o ponto e vírgula nos permite fazer? Permite-nos, por exemplo, colocar duas statements na mesma linha, sem qualquer problema. Se eu agora vier aqui e executar o Node.js, vocês vão verificar exatamente o mesmo output. Poderia até, em algumas circunstâncias, colocar várias statements na mesma linha, o que torna o código um bocadinho mais difícil de ler e, portanto, não é muito aconselhável. De qualquer das formas, isto é possível. O que é que já não é possível? É eu colocar, por exemplo, aqui um espaço. Reparem que o Visual Studio Code vai logo assinalar que existe aqui um erro de sintaxe, mesmo antes de eu executar o código. Mas mesmo assim, se eu quiser executar o código, reparem o que é que vai acontecer. Houve um syntax error, um erro de escrita. Vocês depois devem ter cuidado com a identificação da mensagem que ali está, porque ela vai permitir perceber mais ou menos qual é o erro e onde é que ele está. Tradicionalmente, em alguns casos, ou na maior parte dos casos, o próprio Visual Studio Code vai conseguir verificar onde é que está o erro, ok? Bom, então, posto isto, ficamos a conhecer como é que são escritas as declarações de JavaScript. Neste caso, podem ser feitas com ponto e vírgula ou sem o ponto e vírgula, com a técnica do Automatic Semicolon Insertion. De qualquer das formas, na fase inicial eu vou utilizar sempre o ponto e vírgula para as escrever.